Oi pessoal, estamos aqui com mais um VH Engenharia Responde. E a pergunta de hoje é: o que é o sistema de compensação de energia elétrica e quais as modalidades da geração distribuída? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e estamos aqui para mais um VH Engenharia Responde. E a pergunta, ou na verdade, as perguntas de hoje são: o que é um sistema de compensação de energia elétrica e quais as modalidades de geração distribuída? Ok? Esse é um tema que ultimamente vem crescendo bastante, a procura de acordo com a ascensão da energia solar em nosso país, né? Então, resolvemos responder ou tentar esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre o que se trata o sistema de compensação e quais as modalidades de geração distribuída fazem parte do sistema de compensação. Ok? Então, para iniciarmos essa apresentação propriamente dita, normalmente, quando ministramos cursos ou treinamentos ou apresentamos algumas palestras ou algo do tipo, gostamos sempre de iniciar as apresentações com alguns conceitos ou terminologias pertinentes ao assunto em questão, né? Porque muitos desses conceitos e definições trazem um maior entendimento no decorrer das explicações, tá? Então, começamos aqui com alguns conceitos e o primeiro deles é o que a resolução 482 de 2012 e alterada em 2015 pela 687 da ANEEL fala sobre geração distribuída. Geração distribuída nada mais é do que fontes renováveis ou cogeração qualificada. Exemplos de fontes renováveis: energia solar é uma delas e energia eólica são as duas mais populares, conhecidas como fontes renováveis. A cogeração qualificada, vamos entender primeiro o que seria a cogeração, né? É um processo de produção e utilização combinada de calor e eletricidade de forma a aproveitar mais de 60% da energia térmica proveniente dos combustíveis usados nesse processo. E o que seria cogeração qualificada? É uma definição que foi criada por uma das resoluções da ANEEL, no qual define ou estabelece uma eficiência energética mínima para a geração de energia elétrica e térmica com gás natural, tá? Então, geração distribuída podem ser através de fontes renováveis ou cogeração qualificada, além da outra premissa que estabelece que o sistema deverá ser conectado na rede de distribuição por meio de uma unidade consumidora. É o popular sistema conectado à rede de distribuição. Ok? Outras duas definições importantes que a resolução traz é sobre micro e mini geração distribuída. A microgeração distribuída, ela fazendo uma concordância com a caracterização das demais unidades consumidoras, fala em potência instalada, tá? Que por sua vez, essa potência instalada também ela é definida especificamente por uma resolução para sistemas
solares fotovoltaicos, tá? Que ela estabelece o quê? O que é uma potência instalada? É o menor valor entre o somatório das potências nominais dos inversores, ou seja, na saída do inversor, com o somatório das potências dos módulos fotovoltaicos. Exemplo do que seria a potência instalada. Digamos que o sistema terá 10 módulos fotovoltaicos de 370 watts. Isso vai totalizar um somatório de 3.700 watts ou 3,7 kW. Logo, a potência do inversor a ser utilizado será de 3,6 kW ou 3.600 watts. Logo, a menor potência entre a relação é a potência do inversor de 3.600 watts. Beleza? E o que a microgeração fala sobre isso? O que caracteriza ela? É a geração que apresenta uma potência instalada menor do que 75 kW, ou seja, de 0 a 75 kW constitui na microgeração distribuída. E a mini geração é uma central na qual constitui uma potência instalada superior a 75 kW até 5 megawatts para fontes renováveis. Já a fonte hídrica é até 3 mega. Beleza? E entrando propriamente dito no sistema de compensação, que nós vamos falar mais daqui a pouco, o sistema de compensação, nem todos os consumidores podem aderir a esse sistema. Por quê? Porque somente os consumidores cativos podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica. Mas, Vitor, o que seria consumidor cativo? Consumidor cativo são aqueles consumidores que, digamos assim, dependem da concessionária ou estão conectadas à rede de distribuição local. Que no nosso caso aqui, falando de Fortaleza, no Ceará, é a Enel. Quem não faz parte da concessionária de energia local é chamado consumidores livres, ok? Que fazem parte do mercado livre de energia. Perfeito? Outra curiosidade é que o sistema de compensação também é chamado de net metering, que é um termo em inglês para sistema de compensação. Beleza? Então, o que a resolução 482 e 687 de 2015 define o que é sistema de compensação de energia? É um sistema no qual a energia ativa injetada por uma unidade consumidora com microgeração distribuída ou mini geração é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados. Em suma, o que significa isso? Através dessa figura aqui, podemos entender. O indivíduo, por sua vez, irá instalar um sistema de energia renovável, que no nosso caso é o sistema de energia solar fotovoltaico. Essa geração de energia solar irá produzir
a energia elétrica, que por sua vez será injetada através de uma unidade consumidora, que faz parte aqui desse quadro elétrico, no qual irá injetar a energia produzida na rede da concessionária. E essa diferença entre o que é injetado pelo que é consumido vai gerar um crédito ou um saldo remanescente de energia a ser consumida, quilowatt-hora, que, pelo sistema de compensação, poderá ser utilizado para abater o consumo nessa mesma unidade consumidora ou compensado em outras unidades consumidoras que, nesse caso, nós veremos mais adiante, que são as modalidades. Quais são as modalidades da geração distribuída que esse excedente pode ser compensado? Ok? Então, entendido e respondido o que são sistemas de compensação de energia elétrica. Perfeito? Vamos adiante. Aqui ilustramos, por meio dessa imagem, o que é que se trata o sistema de compensação. Nós temos 2 meses, o mês 1 e o mês 2, no qual no mês 1 a energia consumida foi maior do que a energia injetada. Logo, não há excedente de geração. Perfeito? No mês 2, a energia consumida foi menor do que a energia injetada. Logo, existe excedente de energia. Por esse fato, a resolução determina que, como o consumidor possui um excedente de energia, ou seja, ele produziu mais do que consumiu, logo ele não deveria pagar a sua totalidade da conta de energia elétrica. Porém, totalidade no que eu falo em relação a consumo elétrico, que fique bem claro. Porém, a resolução diz que, mesmo nesse caso, você deverá pagar no mínimo para a concessionária um custo de disponibilidade, que nada mais é do que uma taxa. Analogamente, se você fizer um pacote de dados móveis no seu celular, dentro desse pacote você tem ligações ilimitadas, ok? Por exemplo, para a sua mesma operadora ou para operadoras distintas e telefones fixos, um exemplo. Porém, você terá que pagar na sua fatura sempre uma taxa mínima, que é o custo de disponibilidade. Analogamente aqui, no nosso caso elétrico, esse custo de disponibilidade vai variar de acordo com a sua unidade consumidora. Se ela é atendida de forma monofásica, apenas uma fase neutra, ou bifásica, 2 fases, ou trifásica, 3 fases e neutro. Perfeito? Se for atendida em monofásica, o custo mínimo de disponibilidade é de 30 kWh, vezes o valor da tarifa, da sua modalidade tarifária. Se sua unidade consumidora for bifásica, a taxa mínima será 50 kWh vezes a tarifa. E se a unidade consumidora for trifásica, o mínimo será 100 kWh. Perfeito? Vezes a tarifa. Logo, nesse mês 2,
podemos concluir que a unidade consumidora ela produziu mais do que ela consumiu, ela produziu 500 kWh e consumiu 300, logo ela tem um crédito de energia de 200 kWh. Mas, Vitor, o que eu vou fazer com esses 200 kWh? A resolução diz o seguinte, que você pode utilizar para abater o consumo na sua mesma unidade consumidora, ou então esse excedente poderá abater os consumos de outras unidades consumidoras. Isso a gente vai ver mais detalhadamente a partir de agora nas modalidades. Quais são as modalidades que podemos usufruir desse sistema de compensação? A resolução classifica em 4 modalidades. A primeira modalidade é a geração distribuída junto à carga. Múltiplas unidades consumidoras, assim denominados condomínios com geração distribuída, o autoconsumo remoto e a geração compartilhada. Beleza? Então, definindo, caracterizando cada uma delas, a mais simples, ou seja, a mais comum, é a geração junto à carga, no qual a unidade consumidora instala o sistema de energia solar fotovoltaica e o excedente produzido irá bater no consumo da própria unidade consumidora. Por isso que é chamado geração distribuída junto à carga. Perfeito? Logo, esse excedente ela é injetada na rede de distribuição, que tem a característica de uma bateria virtual, onde irá armazenar essa energia para, nos ciclos de faturamento, poder abater no consumo da respectiva unidade consumidora. Perfeito? Aqui é tranquilo essa modalidade. A próxima modalidade verifica através do autoconsumo remoto. Agora, a caracterização dessa unidade é da seguinte forma: o indivíduo instala o sistema fotovoltaico e aqui vai aparecer aquela diferença da junto à carga. Naquele exemplo anterior, eu produzi 500 kWh e consumi 300. Os 200 kWh remanescente, eu primeiramente devo abater o consumo no local da instalação e, após sobrado esse percentual, ele deve ser compensado ou poderá ser compensado em outras unidades consumidoras que o indivíduo possa ter. Por exemplo, o indivíduo possui a residência, instala o sistema na sua residência, porém ele possui 3 comércios distintos. Então, uma vez existindo um excedente, ele poderá abater na sua residência, primeiramente, o excedente nas demais unidades consumidoras. Agora, para que isso possa ter efeito legal, o indivíduo tem que cumprir 2 premissas. Primeiro, as unidades consumidoras que irão ser compensadas, ela deverá estar no mesmo CPF ou mesmo CNPJ da unidade consumidora do local da instalação e estar na mesma área de concessão
da concessionária local. Perfeito? Outro detalhe importante é que nesse caso, assim como a geração junto à carga, ela possui essa diferença. Eu só posso compensar a diferença entre o que eu gerei menos o que eu consumi. Entendido? Quanto ao rateio, esse rateio ela deverá ser informado para a concessionária os percentuais referentes a cada unidade consumidora. Beleza? Outra característica importante é o prazo. Uma vez naquele exemplo anterior, vamos voltar aqui, eu produzi 500 kWh e consumi 300, logo eu tenho um crédito de 200. O prazo para eu utilizar esses créditos são de 60 meses, que é o que vale a 5 anos. Perfeito? Isso é válido para todas as modalidades. As modalidades que informamos aqui, junto à carga, condomínio com geração, o autoconsumo e a geração compartilhada. Beleza? Vamos para frente. O próximo aqui seria a geração compartilhada. Digamos que a geração compartilhada seja a modalidade que tenha um pouco mais de complexidade. Por quê, Vitor? Porque é o seguinte, a UC da geração, nesse caso aqui, ela deverá ter um CNPJ. Por meio de quê? De um consórcio ou uma cooperativa. Mas o que seria um consórcio ou uma cooperativa? A resolução da ANEEL não define o que é consórcio ou cooperativa. Esse entendimento sobre essas duas modalidades, as leis federais que regem ambas as modalidades irão explicar detalhadamente suas definições. Beleza? Então, a UC da geração deverá ter um CNPJ por meio de consórcio ou cooperativa, que por sua vez poderá ser composta por pessoas físicas ou pessoas jurídicas com unidades consumidoras em locais diferentes do local da geração. Aqui não é obrigado eu ter unidades consumidoras próximas, contíguas ou vizinhas uma das outras. Perfeito? Outro detalhe importante sobre a geração compartilhada. Não há nenhuma regulamentação, como já havíamos falado, sobre definição de consórcio ou cooperativa, né? A recomendação da ANEEL é seguir as leis referentes a essas modalidades, as leis federais. Outro detalhe importante, não há a obrigatoriedade das UCs dos integrantes do consórcio ou cooperativa estarem próximas ou vizinhas uma das outras, como a gente já falou. Outro fator importante é que quem define o rateio de créditos excedentes é o responsável pelo consórcio ou pela cooperativa. Perfeito? Assim como o autoconsumo remoto, para haver a compensação, essas unidades deverão estar na mesma área de concessão. O prazo estabelecido é o mesmo para o autoconsumo, é o mesmo para
a geração junto à carga, que são 60 meses ou um ano. Perfeito? Passamos para o condomínio com geração distribuída. Qual é a característica? Esses condomínios, por sua vez, eles podem ser tanto vertical quanto horizontal. A característica principal dessa modalidade é que a geração deverá ser instalada na unidade consumidora do condomínio, ou seja, nas áreas comuns. Não há a diferença. Nessa modalidade, ela se diferencia porque na geração compartilhada e no alto consumo remoto eu tenho uma diferença, que é o que eu gerei menos o que eu consumi. Aparecendo essa diferença, o resultado da diferença, que é o saldo ou o excedente, eu irei realizar compensação. Já no condomínio, essa diferença não existe. O que eu gerei é o que poderá ser rateado entre os condôminos ou as unidades consumidoras, assim propriamente dito. Um exemplo: se eu gerei 1000 kWh e consumi 300 kWh, o valor a ser compensado nas demais unidades consumidoras dos condôminos poderá ser 1000 kWh. Perfeito? Outro fator importante é que quem define o rateio será o síndico, o proprietário ou o administrador de condomínio, ou propriamente dito o responsável pelo imóvel, tá? Que no caso é o condomínio, por sua vez. Outro detalhe importante: as unidades consumidoras independentes, que são as unidades dos condôminos, elas não precisam estar no mesmo CPF ou CNPJ do condomínio. Elas são independentes. E uma premissa para esse sistema de compensação é que as unidades consumidoras, no caso as unidades dos condôminos, elas devem ser localizadas na mesma propriedade ou propriedades contíguas, ou seja, próximas. Elas, diferentemente da geração compartilhada, elas têm que estarem concentradas nas limitações do condomínio. Beleza? Então, espero que nós tenhamos esclarecido alguns pontos, ainda que algumas pessoas possam ter dúvidas nesse assunto. A nossa referência para essa apresentação foi o site da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? E agradecemos a todos e faço um convite mais uma vez. Se inscrevam em nosso canal VH Engenharia e Consultoria, deixe seu like e não se esqueça de ativar as notificações para que você possa receber sempre em primeira mão quando houver vídeo novo. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.